Agora a gente vai conversar com o Dr. Hélio Castelo, que é cardiologista, sobre o que acontece quando a gente está num ambiente com uma quantidade muito grande de fumaça. Quer dizer, você se inala essa fumaça. Em quanto tempo, doutor Hélio, a pessoa inalando essa fumaça ainda fica consciente? É muito difícil falar, né, Kátia? O que a gente está falando aqui, eu acho que nós somos reflexos de um país que está crescendo sem organização. Quer dizer, hoje nós perdemos, como você falou, 230 e poucas, por enquanto, jovens, aumentar, né? Que deve aumentar, e famílias, etc. Mas lembrar que nós perdemos pelo menos 300 motoqueiros, 300 e poucos motoqueiros por ano, também por falta de estrutura, que estão jovens iguais. Quer dizer, uma série de coisas que nós fazemos que não tem estrutura, não tem legislação, não tem quem pune. Quer dizer, é um país desordenado. Quando você sai do Brasil... É a deriva, estamos à deriva, Exatamente. Né? Você sai do Brasil e vai para outro país, você vê que é outro mundo realmente, e isso dá uma tristeza muito grande. E aí quando você vê um monte de jovem morrendo, aí a tristeza vem à tona, porque você fala, poxa, podia ser minha filha. Minha filha tem 17 anos e como ele estava numa balada numa noite em outro local. E a primeira coisa que eu pensei, poxa, poderia ter acontecido com ela. Em relação à fumaça, quer dizer, 1, 2, 3 minutos... Poderia ser 5 minutos, poderia ser 10 minutos, o risco seria o mesmo, porque a fumaça faz com que você não consiga caminhar. A visibilidade era de ser menos que 1 metro, então a distância que eu estou de você, eu não te enxergo. Então a pessoa não sabe para onde vai, ela não sabe como sair, ela tropeça em outra, que está todo mundo, uma pessoa correndo atrás da outra, eles caem, fica mais difícil de respirar ainda e acaba morrendo. Então, realmente 90% morre de asfixia. E por que morre de asfixia? Mas a fumaça, para a gente entender, quer dizer, não só no caso dessa Boate Kiss, que o fogo começou justamente na parte superior. A fumaça, ela se mantém sempre em cima ou... O ar, quanto mais quente, mais em cima e ar frio embaixo. Mas veja, o espaço pequeno, cheio de gente, muita fumaça, vai abaixando não e chega no nível do nosso nariz. Quer dizer, se você tiver uma exaustão, como eles falaram, que puxa essa fumaça, vai ter um pouco de fumaça aqui embaixo? Vai. Mas não nessa concentração tão tóxica, né? E vai estar claro, quer dizer, se vai ter luz, vai ter alguma coisa que dá para você sair. Então, sinalização, é isso. A gente vai falar tudo o que eles falaram. Quando a gente acaba respirando a fumaça, vamos mostrar antes, olha, aqui um vídeo, como os pulmões da gente trabalham respirando normalmente, ó, sem fumaça, há essa troca. Então, o que acontece? Quando você respira, o ar entra pelos brônquios, vão pelos brônquios menores, bronquíolos, e aqui eles chegam nessa estrutura que parece uma couve-flor, que a gente chama de alvéolos. Veja que tem coisinha azul e vermelho, aqui são as artérias e aqui veias. Aqui é onde ocorre a troca de oxigênio pelo gás carbônico. Então, o sangue vem cheio de gás carbônico, né, que o pessoal chama de CO2, né, na química, e lá ele recebe o oxigênio que vem de fora. Essa troca faz com que o sangue volte com oxigênio para ir para o resto do corpo. Quando você inala a fumaça, além do gás carbônico, ela tem uma série de produtos tóxicos, químicos, etc., que estava naquele produto todo que foi queimado. Esses produtos, eles são mais difusíveis, ou seja, eles entram mais para dentro dos vasos mais rápido do que o oxigênio. Então, meio que fecha? Ele compete com o oxigênio. Então, esse já é um primeiro passo. Ele é mais rápido, ele é mais rápido, oxigênio. Além disso, você tem uma lesão daquela couve-flor que eu mostrei, que são os alvéolos, você tem uma lesão de todas essas células, porque são produtos tóxicos que acabam lesando isso. A lesão faz com que você mude a permeabilidade. O que vem a ser isso? A capacidade do sangue de não passar para o alvéolo. Por que não passa para o alvéolo? O alvéolo é onde está o ar. O sangue está lá no vaso. O sangue não pode vir para cá, senão dá uma hemorragia dentro do pulmão. Então, a hora que você rompe essa barreira, ou seja, o sangue entra em contato, ele vem. Então, esse pulmão tende a encher de sangue e ter uma hemorragia interna dentro do pulmão. Além disso, toda a ação é tóxica própria do produto. Agora, um número tão grande de pessoas que ainda estão internadas, não só, gente, pela queimadura, não, mas muitas também pela intoxicação dessa fumaça. Dá para se reverter esse processo? Dá para reverter, dá. Agora, essas pessoas que estão internadas, eu ouvi há pouco no noticiário
que uma boa parte ainda está sob tratamento com respiração em equipamentos, etc. Tal. Quer dizer, tiveram uma lesão grave. Além disso, a gente tem que lembrar que tem uma lesão também de temperatura. Queima as vias aéreas. A temperatura é muito quente, então você respira um ar quente. É muito quente e isso queima também. Essas pessoas têm risco de morrer muito grande. Então é um risco muito grande, isso daqui pode ser irreversível, mas nós temos que lembrar as pessoas que estão em casa. Nós temos lá 1.400, 1.300 jovens que foram para suas casas. Essas pessoas têm que ficar em alerta, porque a lesão menos intensa, ela pode levar 24, 48, 72 horas para começar a se mostrar. Mas quais seriam os sintomas, quer dizer, para essas pessoas que estão em casa, mas que nem imaginam muitas vezes? Exatamente, né? Essas pessoas podem ter efeitos tóxicos ainda, elas têm uma predisposição maior de pneumonia, têm uma predisposição maior de bronquiolite, que é uma inflamação desses pequenininhos, tá? Que podem até fechar um pouco e dificultar a respiração. Então é importante que esses jovens que estão em casa façam sua vida normal, mas fiquem alerta. E que passem no hospital, passem no médico, para dar uma avaliada, para ver como é que eles estão, etc. Porque nessa semana eles ainda podem desenvolver alguma coisa. Agora, uma intoxicação como esta, por fumaça, pode acontecer numa residência também. Em qualquer local. Qualquer local. As pessoas imaginam, é só uma concentração muito grande de fumaça que pode causar isso. Muitas vezes não, né? Num ambiente de casa, por exemplo, que pegue fogo em alguma coisa, você pode também, sem saber, estar inalando uma quantidade muito grande de elementos tóxicos. Sem dúvida. É importante, que eu acho que eles entendem mais disso do que eu em relação a plantas dos locais e tal. Mas é importante que as pessoas tenham todos os cuidados que devem ter. Preventivos, né? Preventivo. Então é muito interessante isso, né? Como é que uma pessoa faz um show pirotécnico num lugar que teoricamente é proibido fumar? Um cigarrinho desse tamanho faz muito menos fagulha que um daqueles sinalizadores. Se na tua casa você provavelmente não coloca o teu cigarro, se a pessoa fuma, em cima do colchão, porque pode pegar fogo. Quer dizer, como é que a pessoa faz isso num show? Então, em casa também os cuidados têm que ser redobrados, principalmente para aquelas crianças. Nós temos muitos jovens e crianças que ficam sozinhos em casa. Né? Há um tempo atrás nós viemos aqui até, Kátia, acho que você lembra, falando sobre acidente doméstico, trazendo crianças que são treinadas para isso nas comunidades. Foi. Então isso pode realmente acontecer em casa também. Obviamente que a quantidade de fumaça e o tamanho do espaço é uma relação que pode causar maior ou menor dano. Eu acho que o problema maior está justamente em a gente achar que tudo que é de ruim nunca vai acontecer com a gente. Acontece com o vizinho, mas comigo não. Quer dizer, eu sempre fiz isso, nunca aconteceu nada, porque agora eu vou deixar de fazer. Eu sempre fiz um show pirotécnico, nunca aconteceu nada, porque agora vai acontecer. Porque pode acontecer a qualquer um, a qualquer momento, tudo. Eu acho que no Brasil nós temos aquela coisa de dar mais valor ao que é bonito do que ao que é seguro. Entendeu? Então o show pirotécnico é bonito, ele é bonito. Mas ele não é seguro. Eu não gosto de queima de fogos, nem no Réveillon, de perto, de jeito nenhum. Pela televisão ainda fico imaginando. E se cai alguma coisa na cabeça de alguém? É um negócio tão bonito, você pensa nisso? Eu fui há um tempo atrás, numa festa de um amigo, e tinha aqueles barman, e um deles, sabe, faz aquele, que o cara sopra e sai aquele fogo? E a hora que saiu aquele fogo, que foi perto do teto, eu olhei assim, eu já peguei minha esposa. Eu falei, vamos ficar perto da porta, porque eu não estou gostando desse negócio. Porque você fica com medo, você pegar alguma coisa disso, em 5 minutos está tudo queimado. Pois não dá tempo de sair. Agora, o ideal, gente, é justamente que a gente comece a refletir, nesse momento assim tão doloroso, o quanto que a gente pode modificar as coisas a partir de agora. Claro que as vidas, como eu disse, dessas 200 e tantas pessoas não voltam mais, mas a gente pode evitar que outras tragédias assim aconteçam. A gente está comentando agora com o Cota, da Corporação dos Bombeiros, se a gente tem estádios que foram construídos agora, que foram montados, foram feitos de uma forma inadequada,
A gente vai estar pertinho logo mais da Copa do Mundo. De que forma a gente vai conseguir ter tranquilidade se a gente não repensar nisso tudo agora? E cabe a todo brasileiro isso. Não importa qual seja, gente, a sua religião, isso não tem nada a ver. Tem gente já nas redes sociais falando de religião. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente está falando de responsabilidade civil e criminal. A gente está falando de responsabilidade quanto ao brasileiro, que educação começa dentro de casa. A gente tem a obrigação de dar educação para os filhos, de orientar os filhos. Não estou dizendo que esses todos que morreram foram orientados pelos pais, não é isso. Mas a gente tem que orientar que todo brasileiro tem que começar a ser responsável pelo seu país, porque senão a gente não vai ter uma situação diferente, né?